E olha, gente, a importância desse dado, hein? Em torno de 10 a 15% de crianças e adolescentes, gente, têm algum transtorno de ansiedade. Esse é o nosso assunto dessa tarde. Estou aqui com a neuropsicóloga, né, Luzia Raimundo. Ela vai tirar nossas dúvidas, como eu falo, as dúvidas de vocês de casa também, porque a gente vai falar sobre ansiedade infantil. Se você tem dúvidas aí, pode mandar pra gente no 4599254747. Bora lá participar com a gente? Manda sua pergunta aí. Em primeiro lugar, boa tarde, Luzia. Seja bem-vinda ao nosso Ver Mais. Boa tarde, obrigada pelo convite. Não, nós que agradecemos aí para você falar com um assunto, a gente já estava falando aí durante o intervalo, né? Sim. Dos cuidados e o aumento da ansiedade infantil. Eu queria até que você começasse explicando, até para o nosso público que está em casa, o que é essa ansiedade infantil. Então, existe um mito, Mauro, vamos desmistificar algumas coisas hoje, então. A ansiedade, ela é normal entre nós seres humanos, ela serve para nossa sobrevivência, a gente precisa ter medo das coisas, né? O medo saudável é tranquilo. Agora, quando esse medo ele está em excesso, uma preocupação em excesso, isso que se torna patológico, tá? Então, o transtorno de ansiedade é quando já existe uma patologia, quando já está em excesso esse medo, essa preocupação, os sintomas físicos também, e é sobre isso que nós vamos falar hoje quando tem o excesso, porque ter ansiedade é como ter uma emoção normal, como o medo, a raiva, a alegria, né? É tranquilo. Agora, quando isso está muito forte, prejudicando o dia a dia da criança, do adolescente ou até mesmo dos adultos, aí que é preocupante, a gente precisa ficar atentos, né? Mas assim, Luzia, a diferença de ansiedade infantil para o transtorno de ansiedade nos adolescentes, ali muda ou não? Os sintomas são muito parecidos, tá? Muito parecidos. A diferença é que o adolescente, ele passa por uma fase de enfrentamento maior. Começa já a se preocupar com a vida, com o futuro. Então, assim, em grande parte, nos adolescentes, a gente percebe um aumento dos transtornos ansiosos, mas os sintomas são os mesmos, tá? E assim, mas o que mais causa ansiedade infantil? O que vem causando tanto esse aumento, como nós vimos os números ali? Tá. Então, existem as causas genéticas, né? A nossa herança genética que nós herdamos aí dos nossos pais, dos nossos antepassados, como também alguma causa que pode acontecer ambiental. Por exemplo, um trauma pode causar um transtorno de ansiedade. Por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, ele acontece após algum trauma, né? Um abuso, algo assim, a criança estar em vulnerabilidade. Então, isso acontece muito. Mas temos as causas ambientais e as causas genéticas, as causas dos transtornos de ansiedade. Luzia, essa exposição nas redes sociais está impactando assim também no desenvolvimento dessa ansiedade aí nos pequenos? Sim, as telas, né, o uso de telas, celulares, TV em geral, eles acabam sim a criança ela tem uma recompensa imediata daquele prazer e isso faz com que as crianças se tornem mais ansiosas. Só que não é a única causa, tá, Mauro? Por isso que a gente tem que olhar de uma maneira muito ampla, mas pode contribuir principalmente para um quadro em que já está num nível de ansiedade mais elevado. Então pode sim aumentar os sintomas, mas não é predominantemente a causa principal. Tá? Pode corroborar, pode ser coadjuvante nos sintomas. Porque as redes sociais elas também podem ajudar, como elas também podem atrapalhar também ali, porque a gente sabe que é importante até para os adolescentes, as crianças, às vezes fazer uma pesquisa, ver um filme, alguma coisa, mas às vezes quando é excesso também, né? Ali, o uso excessivo e as redes sociais, assim, vamos falar dos adolescentes que já usam Instagram, Facebook, tem toda aquela questão, né, de se espelhar no outro, de copiar o que o outro faz, de ter aquela idealização que a gente vê nas redes sociais. Isso pode contribuir um pouco também, Mauro. E quais que são assim os principais sinais assim da ansiedade infantil que os pais devem ficar atentos, assim, se perceber, até para procurar ajuda também, que às vezes os pais acabam não percebendo, né, que fica mais tempo longe dos filhos também, ou fica mais tempo na escola, né? Sim, então a gente percebe primeiramente uma mudança de comportamento. Tem crianças que ficam mais agitadas, mais hiperativas, vamos dar esse termo aí, medos em excesso, preocupação, autocobrança, autocrítica. Aí as causas também na alimentação, por exemplo, a criança pode ter menos fome, menos vontade para comer, ou mais, né, ou ficar em excesso, sintomas digestivos, náuseas, vômitos, insônia. A ansiedade ela é uma multiface, sabe, Mauro? Existem vários sintomas que podem estar corroborando, mas os principais são os medos e as preocupações em excesso.
Tá? Como que é feito o diagnóstico para ter certeza se é a ansiedade que essa criança está passando? Ah, eu adoro essa pergunta. Eu trabalho com diagnóstico, né? Para ter a resposta assertiva, né? E existe muito diagnóstico diferencial, tá, Mauro? As pessoas, alguns profissionais ainda confundem, não só profissionais, mas os pais, as famílias, a escola, confundem ainda autismo com TDAH, né, que é o déficit de atenção, com os transtornos ansiosos. Então, por isso que uma avaliação bem feita é muito importante, tá? Mas a gente tem que lembrar que a avaliação, ela é clínica, é o olhar clínico, é o comportamento da criança que a gente avalia e isso prevalece. Existem testes psicológicos também, Mauro, mas o olhar clínico, o quadro clínico é que precisa ser avaliado. Então, como eu falei, medo, preocupação, falta de ar, né, taquicardia, sudorese, insônia, dificuldade para se alimentar. Tem crianças que têm um afastamento também do grupo social em que convive, as notinhas na escola podem cair, pode ter também sintomas coadjuvantes de transtornos depressivos, então por isso que a gente tem que ter uma boa avaliação aí para saber diferenciar os sintomas. E como assim que os pais podem começar a identificar esses sinais de ansiedade? São esses sintomas aí também que você percebe em casa? Isso, essa mudança de comportamento, assim, quando os pais perceberem que existe um sofrimento por conta de alguma atividade diária que a criança está deixando de fazer, dificuldade para ir para a escola, dificuldade para socializar, dificuldade para se alimentar, dormir, ter qualidade de vida, Mauro, é o momento de buscar ajuda, de ficarem atentos, tá? Uma coisa que é importante a gente falar também, Luzia, porque muitos pais têm dificuldades ali de fazer essa separação entre birras e crise de ansiedades. Como que eles podem perceber isso? Porque são parecidos essas coisas, né? E daí se você vai falar que é birra, pode ser mais prejudicial ainda, né? Sim. A criança pode ficar mais ansiosa também, né? Mas você sabe também que a birra também de certa forma, é um pedido de ajuda, porque a criança não está manejando aquele comportamento, não está sabendo lidar, tá? Mas a crise de ansiedade, ela é mais intensa e tem um sofrimento por trás. A criança, ela faz porque tem medo. A birra é porque ela não sabe como se comportar naquela situação, por isso que muitas vezes ela chora, ela grita, ela age de um jeito mais imaturo do que é o esperado. Então, ambas as formas precisam de ajuda, né? Desenvolver comportamento, desenvolver repertório para lidar com as situações, né? Com as emoções. Isso é importante ter esses cuidados, mas o pessoal está interagindo com a gente. Tem pergunta aí, Luzia. Fui chamada na escola do meu filho. Me informaram que ele começa a rir e não para mais. O que pode ser isso? Me falaram que pode ser de nervoso. Sou a Edna. Edna, obrigada aí pela pergunta. Não falou a cidade dela, mas obrigado por interagir com a gente. Isso acontece também. O que pode ser, Luzia? Sim, ele ri de forma descontrolada na sala de aula. Pode ser, sim, por uma ansiedade, ou pode ser mesmo, igual eu falei, por não saber manejar dentro da situação, ou pode ser que tenha uma influência ali dos colegas. Ela teria que mandar mais esmiuçadinha, mas é bom investigar para entender, a criança né? falou para a mãe que ela fica rindo de nervoso. De repente pode ser também, é um jeito dela se defender. Uma resposta àquela emoção, né? Por não saber lidar com a situação. Pode sim ser uma ansiedade. Mas Edna, é bom você ficar atenta a outros sintomas também, como a Luísa explicou pra gente ali, e procurar ajuda também ali, né? Quem sabe que pode às vezes ser algum atrapalha quadro, também né? ali a aula. A criança fica constrangida também, porque ela falou que ela não consegue parar, né? Mas o importante é conversar sobre isso. Mas quais que são as formas de tratamento, então, assim, para essa ansiedade entre as crianças e os adolescentes? Então, a ideia é auxiliar na mudança de comportamento, tá, Mauro? Então, a gente indica muito as abordagens comportamentais da psicologia, como também alimentação saudável, o próprio autocuidado, atividade física, auxilia muito porque produz neurotransmissores, né, serotonina, ocitocina, GABA, que são neurotransmissores responsáveis pela mudança das emoções aí, do comportamento. A rotina é muito importante, Mauro, uma rotina bem organizada que a família precisa ter com a criança, horários estruturados é muito importante, alimentação regrada e saudável, a gente faz várias orientações. Quando está em excesso também, a busca por profissionais da área médica também, tá? Em alguns casos, o tratamento psicológico é necessário em conjunto com o tratamento medicamentoso. Então, por isso que nós, em muitos casos, encaminhamos também para um neurologista ou psiquiatra infantil. Existem várias outras especialidades que a gente pode estar encaminhando. Tá? E assim, Luzia, como deve ser deve ser a atuação dos pais nesses casos, né, para ajudar aí no sucesso desse tratamento também, que não depende só de vocês também, os pais também precisam ajudar, né?
Eu digo primeiramente assim o acolhimento, Mauro. Quando a criança está com um transtorno de ansiedade, ela precisa muito ser acolhida, entendida. Os pais precisam aprender a lidar com as emoções, nunca lidar com violência. A gente sempre orienta que a violência nunca ajuda, né? A gente precisa entender essa criança, acalmar, e a autorresponsabilidade também, porque pai e mãe precisam ser responsáveis pela mudança de comportamento dos filhos, que seja buscando profissionais ou então matriculando para fazer uma atividade física, natação, esporte, auxiliando na alimentação saudável, e quando tem um excesso, sim, buscar ajuda de profissionais especializados na área. Tá? Outra coisa assim, existem maneiras de prevenir a ansiedade nas crianças? Tem uma prevenção, algumas coisas que dá para fazer antes de chegar nesse ponto? Dá para fazer muita coisa, tá? Igual eu falei, cuidar da alimentação, atividade física, ocupar essa criança, né? Ter rotina, levar uma vida com mais qualidade, Mauro, mas a gente não tem como dizer assim, não vai desenvolver. A gente sabe que tem prevenção sim, mas que o cuidado, levar uma rotina tranquila, com qualidade de vida, auxilia muito para que as crianças não desenvolvam outros transtornos e doenças, porque existem alguns casos que já têm uma predisposição, né? Então, se eu tenho pais e mães ansiosos, a prevalência de eu desenvolver é muito grande também. Tá? Mas a gente tem como prevenir mudando a rotina e os hábitos, tá? É isso aí, ficar atento também, né? Esses cuidados especiais aí também com as crianças e o adolescente. Luzia, muito obrigado por vir bater esse papo com a gente, falar um pouquinho sobre a ansiedade infantil. Aí, de repente, vocês em casa também querem saber mais sobre isso, pode interagir com a Luzia também, pode mandar sugestões aqui de que vocês querem saber também aqui no programa. Gratidão. Obrigado. Obrigada, tá?